A vida acelerada de todos os dias, o estresse, a má alimentação, as poucas horas de sono exigem cuidados redobrados da nossa saúde. A medicina voltada para as mulheres evoluiu muito nos últimos tempos, mas a prevenção continua sendo a maior aliada, já que muitas doenças surgem de forma silenciosa. Veja o caso da presidente Kirchner, né? Para falar sobre os desafios e a evolução da medicina feminina, a gente recebe aqui no estúdio a ginecologista Viviane Monteiro. Doutora Viviane, o caso da Kirchner nos ajuda a pensar, né? É um tumor que não tem sintomas no estágio inicial. Ela descobriu o que fez exames de rotina. Certo. É um recado aí para as brasileiras também, né? Com certeza. O câncer de tireoide, ele é um câncer que não é incomum, atinge muito mulheres de qualquer faixa etária, mas principalmente os extremos. A mulher no início, né, naquela fase da menarca, quando tem a primeira menstruação, e na fase mais tardia, na menopausa, no pós-menopausa. É uma fase que precisa de maior atenção, mas durante todo esse período, a tireoide ela deve fazer parte do exame ginecológico de rotina. Então, o ginecologista, hoje em dia, ele é um médico que avalia a paciente como um todo, acaba sendo clínico da mulher, digamos assim. Então, o ginecologista deve pedir esse exame também? Com certeza. Deve fazer parte da rotina, não deve se restringir apenas a um endócrino ou um clínico geral. Exatamente fazendo essa medicina preventiva permite um diagnóstico precoce e um tratamento visando a cura, com certeza. Você falou em duas palavras aí que me interessaram, menopausa e precoce. Eu tenho visto muitas mulheres, doutora Viviane, falando comigo, Maria, você não vai falar de menopausa precoce? Eu não sei se é o mundo de hoje, o estresse, mas isso está acontecendo cada vez mais, né? Acontece. Lógico que a qualidade de vida, uma boa alimentação, o exercício físico, manutenção do peso, tudo isso engloba um conjunto de medidas que faz parte da saúde como um todo. E isso engloba a saúde da mulher, inclusive a questão hormonal, a questão, né, dessa menopausa. A menopausa precoce, assim, em qualquer faixa etária, é algo, digamos, que a gente tenta empurrar um pouquinho mais pra frente, porque é uma fase chata que a mulher... hormonal, é morrer de calor antes do tempo. Ela sofre... Eu não estou interessada nisso. É chato. E normalmente tem interferências chatas na vida social, na vida sexual, no humor profissional. Então assim, prevenção seria... Prevenção sempre. E o diagnóstico precoce, ele pode ser acompanhado e pode ser amenizado. Não existe uma forma de retardar, mas uma forma de amenizar os sintomas e mantendo uma excelente qualidade de vida. Vamos falar dos avanços? O INCA, por exemplo, em relação ao câncer de mama, né? Mudou a orientação esse ano. A gente falava muito em prevenção, mas o INCA agora também quer cuidar mais daquele estágio inicial do câncer, né? Da pessoa que tem câncer. O INCA, em 2010, ele focou muito na prevenção, na orientação da paciente em relação aos fatores de risco e como evitá-los. Agora, em 2011, o foco mudou um pouquinho, abrangeu também essa parte, mas focou no tratamento, principalmente no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, em 31 de outubro deste ano, chamado INCA no Outubro Rosa, né, um nome bonitinho, que focou 7 recomendações na paciente com diagnóstico precoce. É uma coisa interessante porque o Ministério da Saúde investiu 4,5 bilhões de reais na formação de pelo menos 50 novos centros de assistência, não só de câncer de mama, mas também câncer de colo de útero. Até porque no Brasil, a gente viu muito esse ano, a demora, muitas vezes, que o SUS tinha em atender uma pessoa com diagnóstico de câncer, né? E a ideia é essa, estipular dentro dessas 7 recomendações um prazo máximo para início de tratamento de 60 dias. Agora, eu gostei também de outro avanço, né? Agora o SUS foi aprovada a vacina HPV para homens a partir dos 9 anos de idade, que é aquela coisa, né? Muitas vezes o homem tem HPV, que é uma doença chatíssima, não tem sintoma nenhum, tem relação com a mulher que fica com o fardo. O homem, ele é um grande transmissor. Então, a vacina, eles se embasaram muito num trabalho com comprovação científica do New England e, com isso, houve uma recomendação do nosso Ministério da Saúde, uma aprovação pela Anvisa da vacina quadrivalente para os 6, 11, 16 e 18, são os vírus mais temidos, digamos assim, e para os homens também da mesma faixa etária feminina, de 9 a 26 anos. Eles são grandes transmissores, não necessariamente eles vão apresentar lesão. Pois é. Mas o que todos os trabalhos comprovam é uma regressão dessas lesões em até 90% dos casos. Vacina, tudo de bom agora, essa decisão do SUS. Tem um outro
teve um estudo importante na França, que interessa a todos nós, porque ninguém quer saber de envelhecer. Que estudo foi esse que foi feito com pessoas da terceira idade? Foi um estudo interessantíssimo na França, com um grupo de cientistas, Jean-Marc, que é um grande pesquisador francês, e ele estudou células de pessoas idosas, começou com um senhor de 74 anos, chegando a estudar até um idoso de 101 anos. Ele pegou essas células e atingiu a fase final dessas células, chamada senescência, que é a fase mais velha, digamos, da célula, e conseguiu fazer uma reprogramação com uma fórmula de genes em que transformou aquela célula, contradizendo o fato de que a idade é um grande tabu, tornando uma possível célula-tronco, entre aspas. O que gera, inclusive, uma coisa de alívio para quem vai contra as células, por exemplo, de cordão de embrião. Ah, né? Verdade. Não, mas peraí, deixa eu entender essa historinha aí que eu estou muito interessada. Na prática, isso para um futuro, essa descoberta, pode ajudar a gente a envelhecer mais devagar? Sim. Na realidade, a ideia inicial é entender o envelhecimento e tentar aplicar isso, né, essa célula-tronco que foi reprogramada a partir de uma célula pré-existente para a utilização de patologias, como, por exemplo, o que se prevê hoje em dia com a utilização de célula-tronco de cordão umbilical. Agora, a gente está aqui falando de avanços, né, da saúde em 2011. Eu queria perguntar para você se essa decisão agora da Anvisa de antibiótico só ser vendido com receita, se você, desculpa, te chamo de você, que você é muito nova para chamar de senhora. Se você, doutora, considera um avanço que muita gente não gostou. Não, eu acho um avanço. Isso em qualquer outro país, a gente tem uma visão já disso, quem viaja para os Estados Unidos ou até países europeus, tem uma visão de que não consegue comprar medicação lá. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu acho um avanço. 40% das medicações são vendidas no Brasil são antibióticos, isso é uma quantidade muito grande. E se você sai tomando, desculpe interromper, você sai tomando antibiótico sem parar aleatoriamente, acaba criando uma resistência. Né? Na realidade, você destrói, inclusive, aquela flora de defesa. Você pode, inclusive, criar resistência antibiótica e muitas vezes se pega um antibiograma, uma análise para qual antibiótico aquela bactéria é sensível, muitas vezes é apenas um. Exatamente esse uso inadequado, em horários inadequados, em tempo, né, uma utilização por um tempo inadequado, aumenta essa chance de resistência a antibiótico e diminui a utilização em locais efetivamente que se deveria utilizar antibióticos mais agressivos, como, por exemplo, o UTI neonatal, o UTI de adulto. Eu li outra notícia também em relação aos bebezinhos prematuros, né? O governo, de maneira geral, o Ministério da Saúde estão prevendo aí melhorias para o tratamento desse bebê, que é um caso de exceção, né? O prematuro no Brasil? Existe uma preocupação, né, de uma política, de uma campanha chamada Prematuro Imunizado, Prematuro Protegido. Exatamente, existe uma preocupação. Hoje existe um número cada vez maior, né, de bebês prematuros, não só por mulheres que tentam engravidar mais tarde. Hoje em dia as técnicas de reprodução assistida aumentando o número de gemelar, que também aumenta a probabilidade de prematuro, e também outras situações, em que bebês teoricamente inviáveis, que nasceriam, né, pré-termo, eles hoje em dia são bebês viáveis, que têm uma vida absolutamente normal hoje em dia, com o avanço da neonatologia. Então, existe essa preocupação, porque os pais também levam em consideração o fato de que, às vezes, um bebê menorzinho, que nasceu antes do tempo, não atingiu o peso, ele deve deixar para lá, ou mais tardiamente, essa vacinação, e exatamente o contrário. O contrário. Doutora Viviane Monteiro, obrigadíssima pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Vamos nos conversar mais vezes daqui para frente. Com boas certeza. notícias sobre a menopausa precoce. Obrigada. Um beijo.